Olá, eu me chamo Davi e para a realização da prática de medidas indiretas, nosso grupo resolveu calcular a área de uma folha de caderno. Para isso, cada integrante do grupo, utilizando uma régua, realizou a medição do comprimento da folha, dessa forma, e da largura da folha, dessa forma. Assim, as medidas que nós obtivemos foram as seguintes. Note que para cada valor de comprimento e de largura existe uma incerteza de 0,1 centímetros referente à resolução da régua que nós utilizamos. Bom, para o cálculo da área, como a folha se trata de um retângulo, nós sabemos que a área pode ser feita utilizando a multiplicação do comprimento vezes a largura. Assim, isso foi feito para cada uma das medidas mostradas acima e nós obtivemos os seguintes valores de área. Área 1, 531,6, área 2, 552,75, área 3, 541,75 e área 4, 550,44. Esses valores de incerteza nós vamos demonstrar mais para frente como é que nós fizemos. Bom, para calcular a repetitividade, primeiro nós fizemos a média das áreas encontradas, que deu 544,13, e calculamos a incerteza padrão, que deu 9,6 centímetros quadrados. Assim, como nós temos apenas 3 graus de liberdade, nós temos então que o coeficiente de student para 95,45% é de 3,307. Logo, podemos calcular a repetitividade, que é o coeficiente de student vezes a incerteza padrão. Assim, nós encontramos um valor de repetitividade de 31,76 centímetros quadrados. E anotando este valor da repetitividade junto com uma das medições mostradas anteriormente, nós temos então um valor de área correspondente a 552,75 mais ou menos 31,76 centímetros quadrados. Esse valor poderia ser mais preciso se fossem realizadas mais medições. Bom, para o cálculo dessas incertezas aqui que eu mostrei anteriormente, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Como eu falei anteriormente, cada medida de comprimento e de largura carrega consigo um valor de incerteza. E, ao fazer a operação matemática, este valor de incerteza se propaga. Bom, aqui, neste caso, como nós estamos tratando de comprimento e largura e eles não têm uma dependência estatística entre si, ou seja, o comprimento não depende da largura e vice-versa, e também como se trata de uma multiplicação, a área é o comprimento vezes a largura, nós podemos utilizar a seguinte expressão para o cálculo da incerteza da área, que é dado pela a incerteza da área dividido pelo valor da área ao quadrado é igual à incerteza do comprimento pelo valor do comprimento ao quadrado mais a incerteza da largura dividido pelo valor da largura ao quadrado. Fazendo isso para cada um dos valores das medidas obtidas anteriormente, nós chegamos então nos valores de área com a incerteza combinada, correspondente a cada uma. Olá a todos, eu me chamo Breno Luigi e eu vou calcular a área interna dessa circunferência aqui, desse copo, utilizando um paquímetro. Para isso, eu preciso primeiramente calcular o diâmetro dessa circunferência. Com isso, eu irei encontrar o raio e logo em seguida eu utilizarei uma expressão matemática para encontrar a área correspondente a essa circunferência. O paquímetro que eu utilizarei, ele tem o nome de
0,02 milímetros. Pegou o foco aqui. O foco não tá indo. Beleza. Aí, 0,02 milímetros. E eu utilizarei mais especificamente a face para medições internas, ou orelhas. Então, o impulsor, eu irei ajustar essa face até que ela chegue às extremidades do copo. Pronto. Vou travar a medida e ler a indicação. Aqui tem primeiramente que observar aonde que o zero da escala móvel coincide com a escala fixa. E a gente pode ver que é muito próximo a esse ponto, segundo traço depois do 6. Então isso indica que a medida está muito próxima de 62 milímetros. Então a gente tem que achar em qual traço que da escala móvel vai coincidir com a escala fixa. E podemos observar que é no 1. Então a leitura do paquímetro é de 62 milímetros, ou melhor, 62,10 milímetros. Então, a área de uma circunferência, ela depende apenas de uma variável, no caso é o raio ou então o diâmetro. Então eu realizei 12 medições e obtive essas indicações que estão aqui. Então, calculei as áreas, no caso, usando essa fórmula matemática, onde o r ao quadrado, que é o raio, pode ser também o diâmetro sobre 2. Então eu realizei esses cálculos e obtive as seguintes áreas para cada indicação obtida. Então, para calcular a incerteza padrão, a repetitividade, preciso primeiramente da incerteza padrão. Ela pode ser calculada com a raiz de um somatório, que é de I igual a 1 até N. N é o número de indicações. Esse I com E minúsculo aqui, pequenininho, são o número de indicações. No caso aí são as exímias indicações. E esse I aqui é a média das indicações. Então eu realizei a média das indicações. No caso deu aproximadamente 3.033,22 milímetros quadrados. E realizando o somatório, eu obtive a seguinte incerteza padrão, que deu aproximadamente 8,46 milímetros quadrados. Então, na tabela de Student, para 11 graus de liberdade, uma certeza de 95,45%, é encontrado esse seguinte coeficiente, que é 2,25. Com esse coeficiente e a incerteza padrão, podemos calcular a repetitividade, que é mais ou menos a incerteza padrão vezes o coeficiente de Student. Então, obtemos aproximadamente mais ou menos 19,04 milímetros quadrados para incerteza para repetitividade. E o último passo foi o seguinte: pegamos a medida que mais se repetiu, que no caso foi de 3.028,82 milímetros quadrados, e associamos a ela a repetitividade, que é de 19,04 milímetros quadrados. Então, calculamos a área, a incerteza dessa área, que está representada aqui em cima, utilizando a derivada parcial, que no caso depende de uma variável. Então podemos usar a variável inteira, que é a de dA. Variável da área sobre a derivada da área, que depende do raio, vezes a incerteza desse raio, dessa medida, que no caso é de 0,02 milímetros, no caso a resolução do paquímetro. Então fazemos essa derivada, substituímos os valores, como lembrando anteriormente, R é a mesma coisa de D sobre 2, e obtemos essa incerteza para a área, que é de
3,90 milímetros quadrados.